Boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão do módulo 2, a sessão 2 destas 3 que temos preparadas. Vamos abordar, como tínhamos anunciado, nestes edifícios não residenciais, vamos abordar nesta sessão as redes passivas gigabit, portanto totalmente em fibra. Só para termos mais ou menos o enquadramento daquilo que vamos falar hoje, vamos verificar como é que se aplica o conceito destas redes gigabit na área da hotelaria especificamente, embora se possa enquadrar todos estes cenários em outros tipos de edifícios que não da hotelaria. Vamos falar na hotelaria porque é mais fácil nós termos aproximação intuitiva de conceitos, mas poderemos aplicar este tipo de redes a qualquer estrutura de rede destas que estamos a falar agora. Vamos verificar aqui os conceitos gerais necessários para percebermos que tipo de rede é que estamos a projetar quando estamos a projetar uma rede GPON. Vamos verificar também as vantagens. Vamos avaliar todos os elementos constituintes e vamos ver também como se faz o projeto, a parte mais que terá eventualmente mais relevo mais para o final, onde vamos definir qual é a melhor arquitetura de rede para alguns cenários. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver que cuidados é que temos que ter a nível de dimensionamento, nomeadamente no que diz respeito ao budget de potência, para atingirmos os níveis de sensibilidade dos equipamentos, e depois também vamos verificar algumas indicações que são necessárias ter em termos de configuração de bastidores e de equipamento localizado na sala técnica. Vamos então começar abordando precisamente a área teórica deste tipo de redes, tendo a noção absoluta do que é uma PON, uma rede passiva óptica. Portanto, estamos a falar de equipamentos que obedecem sempre a uma arquitetura ponto-multiponto, e portanto estamos a falar de uma estrutura de rede unificada à volta de um elemento central chamado OLT, Optical Line Termination, que será basicamente o controlador principal de toda a rede. Portanto, é ele responsável por fazer toda a gestão da comunicação. Depois, teremos nas extremidades os equipamentos que vão converter a minha rede, os impulsos que viajam na fibra da rede óptica, em redes de par de cobre, ou redes coaxiais, para depois usarmos com os serviços que pretendemos distribuir. Temos sempre que ter a noção de que em cada porto do OLT, em cada fibra que sai diretamente do OLT, teremos a possibilidade de ligar N clientes, e vamos avaliar precisamente estas questões e o que é que este N vai fazer e quais são as consequências deste dimensionamento de repartir uma fibra em N chegadas de serviço. Em termos de protocolares, vamos olhar aqui para percebermos de que é que estamos a falar quando falamos nas redes GPON. Estamos a falar na possibilidade de envio de informação de forma bidirecional e, portanto, temos dois conceitos que são absolutamente intrínsecos e que temos que interiorizar. O conceito do downstream, da informação que percorre a minha rede no sentido do OLT para os ONTs, e depois temos o conceito de upstream, em que temos a informação, os pedidos feitos dos ONTs e que vão chegar ao OLT, serão traduzidos por pedidos, por exemplo, por servidores do service provider, que vai se traduzir em sites de internet ou canais de televisão. Portanto, no fundo é importante percebermos esta dinâmica de informação que percorre a rede do lado do OLT para o ONT, a informação que percorre o ONT para o lado do OLT. Conseguimos esta singularidade, portanto, esta capacidade de transmissão nos dois sentidos, utilizando técnicas de basicamente divisão do comprimento de onda, portanto, do feixe de laser que percorre a fibra é dividido em comprimentos de onda diferentes e colocamos segmentos de informação em cada comprimento de onda, consoante aquilo que pretendamos fazer. Vamos avaliar de forma mais fina cada um dos conceitos. Como é que funciona o downstream? Portanto, a informação que percorre a minha rede do lado do OLT para o ONT. Temos primeiro que tudo que olhar para a fatia da minha fibra, do meu comprimento de onda, onde vai viajar a informação, são nos 1490 nanómetros. E, portanto, significa que esta é a fatia que é assignada à transmissão da informação do lado do OLT para o ONT. Temos
velocidades de comunicação de 2,5 gigabits por segundo e funciona na estratégia de broadcast. Portanto, o que é que quer dizer? O OLT consegue identificar em que fibra é que estará o destinatário da informação e descarrega nessa fibra toda a informação referente a esse destinatário. Ela vai percorrer, lá está, a fibra passiva, todos os splitters e todos os elementos passivos que existem na rede e, portanto, vão provocar aqui fenómenos de distribuição e toda a informação vai chegar a todos os ONTs. O que vai acontecer é que o ONT identifica quais são os pacotes que lhe são destinados e descarta todos os outros e permite que esses pacotes passem para dentro da rede, os outros são totalmente descartados. E, portanto, é este o funcionamento sempre em downstream. O OLT faz broadcast de toda a informação sempre do ponto do OLT para o ONT. No que diz respeito à informação que viaja em sentido contrário, portanto, estamos a falar dos pedidos gerados dentro de cada uma destas sub-redes, o funcionamento já é diferente, ok? Já não há uma dinâmica de broadcast da parte dos ONTs. O que vai acontecer é que o OLT vai estabelecer aqui fatias de segmentos de transmissão e vai entregar em cada ONT a possibilidade de, durante um determinado espaço de tempo, todos os pedidos que ele for armazenando aqui numa pool que ele tem interna, quando chegar à slot de comunicação dele, ele consegue descarregar toda a informação na fibra, que vai viajar toda a minha rede até chegar ao OLT e depois traduzir-se por pedidos, ok? Quem faz todo este controle é sempre o OLT, portanto é ele que, tendo em conta o conhecimento dos pedidos que existem na rede e também a estratificação da mesma, faz a atribuição de janelas temporais de modo a que todos os ONTs tenham a sua possibilidade de transmissão. E, portanto, esta transmissão nunca é contínua, é sempre autorizada consoante o slot de tempo indicado pelo OLT. Viajamos nesta parte sempre no comprimento de onda de 1310 e, portanto, a informação vai viajar daqui para o OLT precisamente nos 1310. E estamos a falar de velocidades de transmissão de 1.25 gigabits por segundo e, portanto, serão traduzidos por pedidos dos clientes para o lado do OLT. Temos ainda a possibilidade de acrescentar mais informação à minha rede GPON. Por exemplo, muito utilizada, a possibilidade de, em formato de downstream, portanto sempre partindo da origem aqui da sala técnica, por exemplo, para os ONTs de entregar RF overlay, portanto canais de televisão que são provenientes de várias possibilidades de entrada, ok? Desde antenas terrestres, desde cabos coaxiais do operador, desde o RF overlay do próprio ONT do operador, até antenas parabólicas, antenas de todos os formatos que possamos ter, onde possamos fazer captação de sinais hertzianos e transmiti-los em formato de broadcast para os ONTs. É claro, temos aqui alguma especificidade que vamos abordar mais à frente e depois também requer aqui alguns elementos no destino, mais tradicionalmente a possibilidade de o ONT ter essa tal porta com uma saída RF e transmitir canais no espectro RF pela rede que existe daqui em diante. Quando falamos nesta possibilidade de comunicação, falamos sempre no comprimento de onda dos 1550 nanómetros. Portanto, são estes os três segmentos da comunicação que vamos abordar e que vamos falar recorrentemente durante a nossa sessão. Em termos protocolares, portanto, o que nós temos aqui é precisamente um resumo daquilo que o protocolo GPON nos indica em termos de normas. Portanto, as taxas de transmissão já vimos anteriormente, 2,5 gigabits por segundo de downstream e 1.25 gigabits por segundo de upstream. Em termos de imposição protocolar, o limite máximo de uma área geográfica deste tipo de rede será de 60 km. É óbvio, em princípio será óbvio que nas redes que nós vamos abordar, as redes nomeadamente da hotelaria, da hospitalidade, dos serviços, praticamente não haverá distâncias deste género, mas no entanto temos que perceber que em termos de lógica protocolar é o protocolo que nos impõe este limite máximo de distância. Também temos que verificar que a distância diferencial mínima para este tipo de estratégia de telecomunicações é de 20 km,
significa que o ONT mais próximo e o mais distante não podem estar diferenciados entre eles mais do que 20 km. Tem a ver depois também com propriedades da propagação do laser, do impulso de laser da luz, e que se for um intervalo diferencial muito grande, podemos ter ali fenómenos de retardamento da comunicação e que podem colocar ali algumas situações de déficit, portanto a distância diferencial máxima não deve ultrapassar os 20 km. E temos aqui um conceito que é importante e que vamos ouvir falar muitas vezes, que são rácios de splitagem, que basicamente podemos olhar para isto como a indicação da norma para a repartição de uma fibra por N clientes, ok? Tradicionalmente vamos ouvindo falar e vamos ver recorrentemente dois rácios de splitagem, de 1 para 64 e de 1 para 28. O que nós vamos explicar são abordagens em que vamos usar tradicionalmente o rácio de splitagem de 1 para 64, para que independentemente do tipo de rede que estamos a projetar, com ou sem RF overlay, tenhamos a capacidade de perceber que, usando sempre a mesma estratégia de projeto e de construção, temos a nossa rede sempre dentro dos parâmetros requeridos em termos de atenuação e de sensibilidade no que diz respeito aos equipamentos dentro da rede. A arquitetura, como também já referi, é de ponto multiponto, portanto um OLT N ONTs, N pontos onde vão chegar a minha ligação de fibra, e depois também temos aqui a norma que rege este tipo de redes, a Guia 984. O que é que nós vamos poder entregar aqui em termos de serviços em cima de uma rede GPON? Portanto, o triple play, a voz, a imagem, podemos entregar telefone, podemos entregar serviços de internet, enfim, há aqui um grande conjunto de possibilidades de poder entregar as transmissões de banda larga e, portanto, capacidades de comunicação muito grandes, e também a possibilidade de ser evolutivo, mas disto vou falar um pouco mais à frente. De qualquer maneira, é a possibilidade de nós conseguirmos, sem mexer na rede, na ODN, vamos conseguir aumentar, se for necessário, ou diferenciar as taxas de transmissão e, portanto, ter, por exemplo, débitos muito maiores. Que vantagens é que este tipo de redes traz, nomeadamente no segmento da hospitalidade? Temos a redução muito, mas muito significativa de custos de investimento e custos operacionais. Primeiro porque temos uma única infraestrutura, toda ela assente em fibra e capaz de comunicar os serviços normais requeridos, diria eu, quase todos, se não todos, desde o VoIP aos dados, portanto a internet de alta velocidade, a transmissão de sistemas de comunicação interna, o próprio Wi-Fi, a possibilidade de termos também assignado TV no seu formato de IPTV ou RF overlay. Temos também custos em termos de instalação, percebemos isto de forma muito fácil. Vamos ter uma infraestrutura de comunicação assente maioritariamente em fibra, e depois isso significará tendencialmente capacidade de redução dos caminhos de cabo, e portanto também termos aqui, ao facto de reduzirmos os caminhos de cabo, temos também necessidades em termos espaciais muito menores e também menor complexidade da rede e também menos gasto em termos de quantidade de cabelagem. Vamos ter sempre, e isto é muito fácil também percebermos, menores consumos de energia, isto porque, como centralizamos a rede, temos uma sala técnica central onde vamos ter bastidores ou ANTs e ali os serviços que vamos querer entregar. Depois toda a infraestrutura é em fibra e depois só nos terminais é que existem ali equipamentos ativos. Vamos eliminar, por exemplo, a necessidade de ter nas salas parciais onde há, por exemplo, bastidores de distribuição de piso, a necessidade de ter climatização, porque temos uma grande carga de ativos a gerar ali fenómenos de aquecimento e, portanto, vamos ter um consumo energético de operação tendencialmente muito menor. Portanto, eu penso que serão vantagens significativamente importantes e que tornam este tipo de redes quase um estado da arte de alguns segmentos que cada vez mais assume importâncias brutais quando estamos a pensar em projetos de telecomunicações para os edifícios dos nossos clientes. Estamos simultaneamente a dar aos nossos clientes
a possibilidade deles fazerem um investimento que vai ter uma longevidade muito, mas muito diferenciada das soluções tradicionais. Temos uma rede de alto débito que não vai sofrer com o envelhecimento e, portanto, os fenómenos que nós tão bem conhecemos da parte da comunicação baseada em elétricos é que tendencialmente, por exemplo, há um downgrade da categoria e esse downgrade será tão mais elevado quanto as necessidades, depois a própria forma como as coisas são instaladas e os equipamentos que se usem. Estamos a olhar para um tipo de tecnologia que é imune a fenómenos importantíssimos, fenómenos de interferências eletromagnéticas e de interferências de radiofrequência, e que tantas vezes criam fenómenos como tão bem conhecemos do crosstalk, e que geram ali necessidades da rede quando feita em transmissão elétrica de estar constantemente a recuperar e portanto a fibra é completamente imune a isto. E este último ponto será provavelmente também um grande peso na balança. Porquê? Porque se nós temos um tipo de tecnologia de comunicação que para aumentarmos a velocidade não precisamos de mexer no meio de comunicação, e vamos ver aqui um exemplo, se tiverem uma infraestrutura totalmente feita em categoria 6 e precisarem de migrar para a categoria 6A, obrigatoriamente terão que retirar toda a cabelagem, meter cabelagem 6A, toda a conética 6A e ficarão com uma rede 6A. Se quiserem migrar de uma rede GPON, por exemplo, para uma rede XGPON de 10 gigabits por segundo de downstream e 2.5 gigabits de upstream, não é necessário mexer no meio de comunicação, apenas e só nos ativos que são o OLT e os ONTs. E, portanto, podemos fazer isso de forma completamente desligada do meio de comunicação e eventualmente até de forma paralela com a utilização do GPON. Portanto, podemos ir aumentando os débitos de comunicação da rede sem ter que lhe mexer. No que diz respeito a situações muito específicas relacionadas com a hospitalidade, e estas sim relacionadas especificamente com a hospitalidade, podemos ver que a largura de banda que nós podemos garantir, por exemplo, a utilizadores privilegiados e a serviços prioritários, pode ser manuseada e pode ser garantida, nomeadamente através aqui de definição de prioridades de tráfego. Temos sempre acesso a grandes velocidades na comunicação, um serviço completamente fiável e de qualidade, e depois também nas plataformas de avaliação das unidades de hospitalidade, temos tendencialmente melhores experiências de utilização tanto do IPTV como da própria telefonia, portanto o acesso telefónico à rede e a própria internet sem fios. Portanto, temos sempre esta possibilidade de entregar aos clientes plataformas que lhes vão dar dinamismo futuro e, portanto, excelentes avaliações. Quando enquadramos este tipo de redes GPON no ITED4, verificamos que isto é um recorte direto do manual ITED e podemos verificar que, comparativamente com as normas anteriores, na norma ITED4, quando falamos aqui de uma rede individual, e portanto estamos sempre a falar neste tipo de redes desde o início, dentro de uma rede individual, quem define que estratégia, portanto que tecnologia de comunicação é que vai haver entre pontos de distribuição, é o projetista. Portanto, ao fazer uma rede GPON, estou automaticamente a fazer a minha rede ITED. E, portanto, não há necessidade de usar uma estratégia de rede ITED e depois, paralelamente, uma estratégia de rede de comunicação para o cliente. E, portanto, é este o dinamismo que neste momento nos imprime cada vez mais uma grande oportunidade e uma grande importância que este tipo de redes vai assumindo ao longo do tempo e desde a entrada do ITED 4 cada vez mais. Olhando para uma arquitetura da rede GPON, estamos a falar dos três grandes elementos que temos aqui em jogo. Portanto, a sala técnica e todo o equipamento que eu já vou explicar. Aqui no meio a minha ODN, a fibra e quando muito a splitagem, e depois na ponta, no outro lado da minha área técnica, as zonas de utilização. Ok? Olhando para a hotelaria, estamos a falar nos quartos, nas zonas comuns, na recepção. Olhando para qualquer outro tipo de edifício, aqui teríamos um equipamento o mais próximo possível dos utilizadores, de forma a que a rede vá
em fibra e, portanto, com os grandes débitos de comunicação até às proximidades e, portanto, tínhamos aqui uma alavancagem enorme no que diz respeito à sua utilização. Portanto, olhando aqui, vamos começar por pontos, vamos olhar aqui para a sala técnica. Como já vos disse, estes serão os elementos tendencialmente que vão aparecer nas redes deste tipo. De forma assim muito rápida, temos o OLT, que já vamos ver mais especificamente, que vai estar ligado aos, por exemplo, equipamentos que vão entregar os serviços que eu pretendo usar deste lado. Podem ser servidores de CCTV, podem ser centrais telefónicas, pode ser a internet, pode ser streamers de televisão, e já vamos ver estes exemplos de forma mais fina. Pode ser o próprio sistema de gestão, e será certamente, no caso da hotelaria, o sistema de gestão, o PMS, portanto, para que os serviços de gestão da unidade hoteleira sejam entregues em todas as áreas onde há staff e onde há necessidade de utilização desse sistema de gestão. Portanto, tudo concentrado aqui com entrada no OLT. E vamos então olhar para estes equipamentos de forma mais específica. Esta é a imagem do nosso OLT, onde temos aqui precisamente assinaladas os parâmetros de entrada que eu fui falando, mas antes de olharmos para aqui, vamos perceber este lado direito, onde temos a interface, mas mais concretamente este retângulo aqui a cinzento. Temos que perceber que, assinaladas daqui de 1 a 8, temos 8 portas, ok? Onde conseguimos constituir 8 PONs, 8 redes passivas de fibra. Passive Optical Networks, ok? Temos 8 portas. Cada uma das portas, conforme eu já expliquei em termos protocolares, vai disponibilizar de downstream 2.5 gigabits por segundo. Portanto, cada uma delas disponibiliza isto. Significa que o conjunto de todas elas, desculpem, vai conseguir disponibilizar para os clientes cerca de 20 gigabits por segundo. Ora, ter noção disto e ter este conhecimento e ter este cuidado vai ser importantíssimo quando decidimos o rácio de splitagem, ok? Isto porquê? Ora, se nós usarmos só uma porta, uma PON, vamos ter apenas e só, no limite, 2,5 gigabits por segundo. Se nós usarmos duas, já temos a possibilidade de ter 5 gigabits por segundo. E quando, por exemplo, quando nós repartimos uma das PONs por diversos clientes, significa que estamos a fatiar estes 2,5 gigabits por segundo pelo número de clientes que temos a seguir, que, como vimos anteriormente, e está aqui explicado, pode ir no limite até 128 splitagens. Significa que estamos a falar de, numa só linha, ter 128 clientes, e portanto temos que dividir esta largura de banda. É importante percebermos que temos as 8 portas e a possibilidade de utilizar, porque se fizermos corretamente esta gestão e fizermos o correto rácio de splitagem, ok, podemos não ter a necessidade de chegar aqui a este limite. Reparem que em termos de máquina podemos chegar a 1024 utilizadores ONTs, ok? Temos 1024 ONTs na ponta da rede. No entanto, se eu usar as 8 portas, e se tiver num cliente de hotelaria ter 200, 300, 400 ONTs a consumirem os 20 gigabits por segundo, é completamente diferente do que ter os clientes todos, por exemplo, 128 deles pendurados numa só PON. Portanto, o rácio de splitagem aqui e a capacidade de cada uma das portas e a necessidade que nós temos de não esquecer que existem 8 portas é importantíssimo. Depois temos aqui assinaladas com os números 9 e 10 as portas onde eu vou entregar os serviços que pretendo dentro da minha instalação. Lá está, como disse anteriormente, podem ser os CCTVs, pode ser equipamentos de IPTV, pode ser centrais de telefone, pode ser internet, pode ser o sistema de gestão hoteleira, pode ser todo o serviço que eu queira comunicar e usar no terminal da minha rede de fibra. E depois aqui assinalado com o número 11, as portas de gestão do OLT, portanto deste 290-2029, onde eu posso ligar o sistema de gestão que me permite administrar toda esta rede. Que sistema de gestão é que pode ser isto? Pode ser um computador lá ligado diretamente, mas para quem faz esse tipo de gestão, para não haver necessidade de deslocações consecutivas e diretas à obra, deslocações físicas, a possibilidade de haver o acesso direto aqui por túnel VPN,
utilizando uma administração remota ou então até colocando um equipamento, um desktop, um portátilzito ligado ao OLT e que a qualquer momento, utilizando serviços como que vocês muito bem conhecem, TeamViewer ou AnyDesk, aceder a esse computador e administrar toda a rede completamente de forma transparente. Continuando aqui na nossa sala técnica, portanto já vimos a possibilidade de chegada de serviços que temos aqui assinalados em toda a volta. Vamos ver que serviços é que podemos acrescentar, nomeadamente no que diz respeito à TV, ok? Podemos entregar TV via IP e, portanto, aqui há vários formatos que nos podem chegar em termos de streamer IP, por exemplo, vindos do operador, como há a possibilidade de nós construirmos os nossos próprios streamers IP, que poderão vir de vários tipos de fontes de vídeo, desde o HDMI, desde antenas parabólicas, desde antenas terrestres, ou por exemplo até de próprios sinais transmitidos pelo operador via cabo, que nós vamos converter utilizando equipamentos em IPTV, entregar num switch para marcar, por exemplo, VPNs e depois dar entrada nas portas do OLT para que o serviço chegue aos ONTs. Podemos ter aqui várias variações, por exemplo, a necessidade de pegar em, vamos supor, 120, 130 canais presentes na porta RF Overlay do ONT do operador, convertê-los também em streamer, eventualmente acrescentar aos tais canais das fontes de vídeo que eu falei anteriormente e, portanto, colocar aqui no switch toda esta carga e, portanto, colocar todo este conteúdo em funcionamento em cima do OLT, que vai usar esta autoestrada gigantesca da fibra para chegar ao destino, portanto, aos ONTs que estão do outro lado e fazer chegar essa informação aos utilizadores. A outra dinâmica de entrega de sinais de televisão será a estratégia do RF Overlay, portanto, pegando em sinais de vídeo em formato coaxial, okay, que podem vir de vários sistemas, aqui assinalados, por exemplo, da porta RF Overlay de um ONT, que podem vir no formato DVB-T ou C, e eu posso lançá-las também em formato DVB-T ou C. Ou posso ir captar via, sei lá, fontes de antenas hertzianas, de antenas parabólicas, enfim, em qualquer formato, e também imiscuí-los na rede, usando aqui um misturador ou um conjunto de equipamentos que me vai juntar todos estes sinais, e depois convertê-los usando equipamentos eletroópticos, ok? Portanto, converter o meu espectro RF, aí sim, nesta dinâmica de entrada de serviços, eu não vou entregar o serviço no OLT, mas eu vou entregar o serviço um pouco mais à frente num equipamento chamado FWDM. Portanto, é um Fiber Wavelength Division Multiplexer. Portanto, é um equipamento que me vai pegar em, vamos supor, nos sinais do OLT que já estão em fibra, mais o meu equipamento conversor de RF em fibra, pega em todos estes sinais e junta-os e entrega-os na PON. E, portanto, eles vão percorrer todo o caminho até chegarem aos ONTs e de serem depois convertidos para poderem ser utilizados. Portanto, a grande estratégia é aqui. Se repararem, temos tido desde o início sempre aqui a sinalética associada àqueles primeiros slides, onde fiz a explicação protocolar precisamente com estas indicações do downstream, do upstream e também neste caso da junção do RF overlay, e podemos ver que na mesma fibra aqui os sentidos da comunicação de todos estes serviços, ok? Em termos de sala técnica, genericamente serão todos estes equipamentos. Agora vamos, antes de olharmos aqui para a parte do meio, que vai ser aquela que nos vai trazer um bocadinho mais de informação, vamos ver que entregando o serviço do lado do cliente, no que diz respeito à televisão, ok? É possível fazer várias dinâmicas de serviço. Um é a entrega pura e dura de televisão, mas podemos ter paralelamente níveis de serviço de hospitalidade, nomeadamente no que diz respeito a IPTV, embora possa ser composto, parte em coaxial, parte em cabo de dados, em cabo UTP, e ter uma dinâmica de gestão da arquitetura que pode eventualmente até colocar o serviço de televisão a promover o serviço do hotel,
promover serviços à volta do hotel e até fazer situações de personalização de ambiente, mudança da linguagem das televisões, fazer faturação, gerar faturação para o cliente através de, por exemplo, de serviço de quartos e, portanto, tudo isto se consegue desde os níveis mais básicos, onde só precisamos de uma app, até à possibilidade de utilizarmos plataformas de IPTV, como o caso da Teca Hospitality, que vão permitir alavancar os serviços que o cliente pretende e que vão mais além do que apenas e só a entrega do serviço de televisão. Ora, do outro lado, e para isto lá chegar, o que é que precisamos? Dos ONTs, dos Optical Network Termination. Portanto, estes ONTs são precisamente os equipamentos que vão estar em comunicação constante com o OLT. E o que é que eles vão fazer? Vão traduzir a informação que chega via fibra para tecnologias que eu já estou habituado a fazer projeto na parte da ZTED. Portanto, a possibilidade de eu entregar telefone, e até pode ser, neste caso, telefone em formato analógico, porque nós temos aqui duas portas que podem ser parametrizadas com a capacidade de depois ligarem estes telefones analógicos, podem ser telefones VoIPs diretamente, pode ser depois computadores, posso ter televisão IP ou televisão RF overlay, e mais uma vez, aqui o que eu preciso é de ir à lista de ONTs disponível e escolher aquele que mais se adequa ao tipo de técnica que eu pretendo usar. E depois, o que é que acontece? Chega aqui a fibra, também a possibilidade de ter, obviamente, o próprio Wi-Fi do ONT a dar ali serviço na área da abrangência do equipamento. E, no fundo, o que é que eu tenho daqui para os equipamentos que vão usar, sem ser a parte do Wi-Fi? Lá está a utilização dos cabos UTP, FCFTP, enfim, aquelas técnicas que precisarmos em termos de blindagem, e depois também os cabos coaxiais que me vão entregar os serviços nas tomadas onde eu vou depois ter os meus equipamentos. Portanto, vemos que o que acontece é que entre o OLT e o ONT há aqui uma camada de transporte que é totalmente transparente e é acima de tudo, com grandes capacidades de débito, uma grande autoestrada de informação, e que depois, só na parte final, é que voltamos aqui a ter as tecnologias, só em segmentos muito mais curtos, e onde vou conseguir entregar com um só equipamento diversas possibilidades de serviço e diversas tecnologias. Ora, já vimos a área técnica, já vimos a área aqui mais próxima dos utilizadores, então falta-nos ver aqui a nossa ODN, que aqui sim estará grande parte do trabalho do projeto para quem faz este tipo de redes, e é esta parte que temos que acautelar quando estamos a fazer projetos. Um dos conceitos que eu já fui falando e que agora vamos ver em ação é precisamente o conceito de rácio de splitagem, ok? A informação que nós vos vamos passar agora vai abordar para já apenas e só o rácio de splitagem de 1 para 64. Porquê? Porque em termos de budget de potência, portanto, potência disponível óptica para entregar na rede, e depois do seu consumo até atingir um determinado nível de sensibilidade entendível pelos equipamentos que estão no extremo da rede, significa que se usarem sempre o mesmo rácio de splitagem, e quando eu digo usarem sempre o mesmo baseiem-se sempre nele em todos os vossos projetos e em todas as pontes, em todas as ligações de fibra que saem do OLT, usem sempre o mesmo rácio de splitagem, ok? E ao fazê-lo, vocês estão a garantir que o projeto há de ficar completamente funcional, ok? Então, vamos ver este efeito e vamos ver isto usando exemplos práticos, aqui formas práticas de abordagem e que vão ser certamente a base dos exercícios que poderão fazer deste tipo de projetos. Vamos olhar aqui para um cenário muito comum, em que temos um apart-hotel, temos aqui uma unidade hoteleira feita por, neste caso aqui, um prédio com vários apartamentos, ok? Todos eles sendo propriedade do hotel. Temos toda a centralização de serviço aqui no edifício de apoio, onde temos a nossa sala técnica. Podemos ver ainda do lado aqui do prédio que temos 14 apartamentos no piso 0, 24 apartamentos no piso 1 e 22 apartamentos no piso 2, ok? Portanto, todos eles pertencendo à unidade hoteleira. Aqui do lado esquerdo temos aqui mais dois grandes conjuntos de alojamento. Por exemplo,
Deste lado, podemos associar isto a serem edifícios ali, edificações em banda, que vão estar aqui nas proximidades umas das outras, portanto são todas contíguas e estão todas aqui numa linha de abastecimento. E também depois temos aqui mais acima um outro conjunto de unidades de alojamento, neste caso da 1 à A6, e que vão estar nas proximidades desta área aqui chamada de PD1, ok? Agora chamo a atenção a alguns conceitos importantes. Portanto, na sala técnica eu vou ter o bastidor principal, onde vou ter o meu OLT e os outros equipamentos que vão ser necessários. Tenho aqui assinalados com um círculo, um ponto, aqui uma esfera, os PDs, os pontos de distribuição. Fica aqui um em cada um dos pisos desta vertical e depois fica aqui um PD nesta área destas unidades de alojamento que ficam aqui mais espalhadas e, portanto, depois o que eu tenho são tubagens e essas tubagens podem assumir diversos formatos e diversas topologias. E é este o exemplo que vamos abordar na explicação que vamos dar de seguida e que nos vai permitir estudar o nosso cenário de forma a definir corretamente rácios de splitagem e regras de funcionamento. Ok? Ora, olhando para os rácios de splitagem, para termos sempre a splitagem de 1 para 64, vamos ter um destes 3 tipos de splitagem. Okay? Primeiro que tudo, e podem sempre observar, temos aqui o OLT, de onde estamos a representar a saída de uma fibra. Ok? Ora, vamos ter aqui no primeiro formato, aqui do lado esquerdo, um splitter de 1 para 2, portanto um equipamento, um prisma óptico que vai dividir o feixe de laser que vem na fibra em dois segmentos iguais, e depois pendurado neste repartidor de 1 para 2, dois repartidores para 32, de 1 para 32. Então agora reparem, na mesma fibra, e é aqui o rácio de splitagem, o conceito é este, na mesma fibra eu divido em 2 e depois em 32. Portanto, tenho uma fibra, 64 possibilidades de ligação. Ok? E é isto que é o rácio de splitagem. Vamos aqui ao cenário que está no meio. Temos uma fibra, splitamos de 1 para 4, repartimos o sinal que vem de uma fibra em 4, e depois temos pendurados no nosso repartidor de 4, 4 repartidores de 16. Mais uma vez, uma fibra, 64 possibilidades de ligação. E aqui do lado direito, a outra estratégia que existe, portanto, uma fibra, um splitter de 1 para 8 e 8 splitters de 1 para 8. E, portanto, 1 para 64. Ok? E, portanto, em todos os nossos projetos, o que vão observar é diferentes localizações de cada um destes elementos, mas sempre a garantia de que estamos perante rácios de splitagem de 1 para 64, ok? E, portanto, se usarem sempre esta estratégia, sempre esta lógica de splitagem e sempre esta forma de racionalizar o vosso projeto, vão ter garantias de que o vosso sistema de comunicação é equilibrado para todas as ligações e estará tendencialmente dentro dos budget de potência e níveis de sensibilidade dos equipamentos. Ok? Portanto, é aqui que está a grande história por trás das estratégias de projeto de GPON. Vamos ver aqui cenários de aplicação da splitagem de 1 para 64, mas no qual vamos incrementar uma variável nova. Portanto, o que nós vimos aqui foi splitagem direta do OLT, ok? Estão a ver? Isto sai tudo do OLT. Aqui o que estamos a ver é a inserção de um outro comprimento de onda, onde vamos fazer viajar o RF overlay. Ora, como o RF overlay não sai diretamente do OLT, nós vamos incluir esse RF overlay já depois da saída do OLT, usando uma destas técnicas, ok? Primeiro que tudo, o que é que nós temos que entender? Que vamos misturar dois comprimentos de onda na vertente de downstream, ok? O que vem da PON do OLT mais a parte da RF overlay que virá de um amplificador óptico, neste caso que vai pegar nos sinais RF, depois de serem convertidos em fibra, vai colocá-los nos níveis de potência óptica que eu preciso e depois vou, usando as estratégias de splitagem que já falei anteriormente e usando componentes chamados WDMs, inserir o meu comprimento de onda na rede e fazê-lo viajar
pela minha estrutura da PON. Aqui do lado direito temos a mesma situação, usando um outro rácio de splitagem e, portanto, tenho a possibilidade de ter aqui até a utilização de amplificadores de 4 saídas ópticas e, portanto, na mesma mantendo o rácio de 1 para 64, conseguir propagar na minha rede PON toda o RF overlay, todos os sinais de TV que pretendo para a utilização dentro da minha infraestrutura, ok? Portanto, é importante estas imagens ficarem retidas em termos de memória, porque serão as estratégias de splitagem que vamos usar sempre. Estas quando não temos RF overlay, estes modelos quando temos RF overlay. Ora, e agora vamos olhar especificamente para a arquitetura da rede, ok? Portanto, temos aqui as peças desenhadas representantes daquele nosso área que está associada ao edifício. Vamos supor de um hotel em que temos aqui 4 pontos de distribuição, ok? E vamos olhar para a localização de cada um dos elementos da splitagem, ok? Reparem, coloco no ATE, neste caso no bastidor principal, o meu splitter de 1 para 4, ok? E se tiver necessidade, porque tenho aqui 64 utilizadores ou próximo disso neste ponto de distribuição, coloco aqui 4 splitters de 1 para 16, ok? Significa isto que 4 destas fibras vão se ligar a estes 4 splitters e a minha rede de GPON continua daqui para a frente, onde posso pendurar até 64 clientes. Ora, aqui há uma variação e esta é uma decisão que podem fazer, que é, ok, tenho esta arquitetura estrutural. A decisão que eu poderei fazer, se entender que isso será útil, é tirar este splitter de 1 para 4 daqui e colocá-lo aqui. Em vez de usarem 4 fibras a comunicar daqui até aqui, passarão a usar apenas uma fibra a comunicar até aqui. Ok? É a única diferença que fazem, porque em termos de arquitetura da rede, mantém-se tudo como está definido. Vamos ver outro cenário aqui de estrutural. Tenho aqui a possibilidade de colocar, devido à densidade nesta área deste ponto de distribuição, 3 splitters de 1 para 16. E posso aproveitar o facto de ter aqui já um splitter de 1 para 4 e colocar neste ponto de distribuição um outro splitter. Então, neste caso, já não fará sentido, apenas puramente a nível académico, colocar esse splitter aqui, porque significa que eu teria que ligar do bastidor principal a este ponto de distribuição e depois teria que ligar este ponto de distribuição a este, ok? E, portanto, traria aqui se calhar um pouco mais de complexidade. Neste caso faz sentido eu deixar aqui o splitter de 1 para 4 e depois colocar aqui os splitters de 1 para 16, encaminhando neste caso 3 fibras daqui até aqui que vão alimentar estes 3 splitters e uma fibra que vai para aqui que vai alimentar este splitter que aqui está. E agora o que vemos são precisamente estratificações e capacidades de eu com uma única PON fazer aqui alimentação em diversos pontos de distribuição, usando sempre, neste caso vamos simular com uma única fibra e pondo aqui diversos formatos de splitagem, onde vamos colocando os equipamentos em PDs diferentes, só para exemplificar, e portanto reparem, neste cenário eu tenho na mesma o splitter de 1 para 4, neste caso no bastidor principal, e depois um splitter de 1 para 16 em cada um dos pontos de distribuição, e mantenho sempre a integridade estrutural da minha rede ODN e, portanto, todo o equilíbrio da rede e o rácio de splitagem se mantém completamente respeitador. Portanto, são vários formatos que podemos ver e que este sim será a grande área de atenção que nós temos que ter em conta quando estamos a preparar os nossos projetos. Ora, vamos materializar isto, ok? E agora o que nós vamos ver é um cenário onde vamos ter, neste caso específico, um splitter de 1 para 16 neste piso, ok? Está aqui paralelo ao piso, só para entender. Portanto, vem uma fibra, e reparem, está aqui na imagem precisamente esta indicação, apesar de vir um cabo de 8 fibras, há pouco esqueci-me de referir isso, portanto, escolhemos de forma completamente programada, escolhemos a utilização de cabos de 8 fibras, vamos usar, aqui vamos ver quantas é que vamos usar em cada cenário, mas escolhemos um cabo de 8 fibras porque pretendemos ficar com reservas, ok? Mas neste cenário específico que estão a ver no ecrã, quantas fibras é que vão usar? Uma fibra, ok? Portanto, deste splitter uma fibra está em carga e eu vou alimentar
o meu splitter de 1 para 16. E depois vou fazer o quê? O encaminhamento de cada uma destas saídas para os ONTs que estão nos quartos, ok? Vamos traduzir isto por equipamentos. Tenho a minha primeira régua, onde tenho a chegada do cabo de 8 fibras que vem da sala técnica. Depois vou acrescentar um painel onde tenho o splitter de 1 para 16, uma entrada e 16 saídas, e depois terei o painel que vai fazer a ligação para os quartos, ok? Mais uma vez, nós vamos ter apenas uma fibra em carga por cada quarto, mas nós somos, pela necessidade de termos sempre garantias absolutas de funcionamento, e, portanto, aconselhamos sempre que se faça a ligação e, portanto, a fusão nas duas fibras que vão para cada um dos quartos, porque vamos utilizar, neste caso, cabos de 2 fibras para os quartos, e pretendemos e aconselhamos que seja sempre feita a fusão das 2 fibras e, portanto, esta gaveta de maior densidade vai precisamente receber todas as ligações dos quartos, no limite de 16, quando olhamos para este cenário. Vamos olhar para um cenário em que temos 2 splitters, ok? O que é que me acontece entre o bastidor principal que está na sala técnica e este bastidor deste piso? Quando utilizo 2 splitters 16, vou ter 2 fibras em carga. Reparem aqui, 2 fibras em carga. Vou passar nos meus splitters e depois vou fazer o encaminhamento para os ONTs. Em termos de equipamento, vamos aqui ver o painel que recebe o cabo de 8 fibras que vem da sala técnica, os splitters de 1 para 16, okay? Os 2 splitters de 1 para 16, e depois todos os cabos que vêm no limite de 32 quartos que eu teria aqui neste tipo de ligação. E agora vemos fatores sempre multiplicativos deste cenário. Ora, se eu tiver um splitting de 1 para 16 numa dinâmica de 4 splitters deste lado, quantas fibras é que eu vou ter em carga vindas da sala técnica? 4. Que depois vão encaminhar os serviços para os ONTs que estão do lado dos quartos, neste caso. Vamos ver aqui os equipamentos. E aqui a minha ODF. E, portanto, neste bastidor de piso, reparem, não há aqui nada ativo para que a rede ODN funcione. Tudo isto é completamente passivo e o que, no fundo, eu estou aqui a fazer são a transferir a carga da splitagem toda para o bastidor de piso, também para tirar complexidade à rede, em vez de poderia acontecer, vir com um cabo de fibra para cada quarto e, portanto, aí ter um aumento em termos de condutas. Mas neste caso aqui temos uma simplificação e depois o que vai acontecer aqui é precisamente a densidade da levada dos cabos que vai aqui deste bastidor até cada um dos quartos. Quando olhamos para o lado da sala técnica, ora, o que é que teremos nestes cenários? Portanto, temos o nosso OLT, temos um splitter de 1 para 4, que vamos deixar deste lado do lado da sala técnica. Depois temos a nossa gaveta que vai permitir a ligação dos tais cabos de 8 fibras que vêm de cada um destes pontos de distribuição e depois o encaminhamento das portas de saída do splitter de 1 para 4 é feito nas fibras que vão ficar em carga. Reparem, tenho dois splitters de 1 para 16, portanto neste cabo vou carregar 2 fibras. Neste piso tenho um splitter de 1 para 16, vou carregar uma fibra. E neste piso tenho um splitter de 1 para 16 também, vou carregar uma fibra. Portanto, a forma de encaminhamento de ligação e de estrutura da rede é sempre esta, ok? Quando colocamos RF Overlay, vamos ter aqui a necessidade de ter os equipamentos que vão introduzir o comprimento de onda referente aos sinais de televisão, que poderão vir de todos os formatos que eu vos falei anteriormente, e no fundo vamos ter aqui a junção dos sinais provenientes deste módulo de RF Overlay com os sinais da PON e que depois vão percorrer toda a splitagem. E reparem, quando eu olho para os equipamentos que vou necessitar, tenho o OLT, tenho um splitter de 1 para 4, onde também vou equipar no mesmo painel os meus WDMs, e depois só vou ter os painéis que vão albergar os cabos de fibra que vêm de cada um dos pisos. Em termos de carga, reparem, mais uma vez, neste piso tenho
neste ponto de distribuição tenho 2 splitters de 1:16, portanto tenho 2 fibras em carga. Neste tenho uma fibra em carga, neste tenho uma fibra em carga. Ok? Portanto, no fundo, são estas estratégias que exigem mais de nós em termos de projeto, é definirmos corretamente este formato, de forma a que de facto consigamos que a nossa rede seja completamente funcional e toda ela equilibrada, porque independentemente do caminho que nós vamos percorrer, vamos ter sempre a mesma dinâmica de perdas e sempre a mesma dinâmica de potência a chegar ao equipamento. Quando vemos aqui os equipamentos que estão em jogo, quando fazemos uma ADN, o que é? Cabo de fibra óptica. Temos cabo de fibra óptica que pode ter vários formatos, sempre em fibra monomodo, e pode ter aqui a necessidade de ter cabos com 2 ou mais fibras. Ok? Depois temos sempre os equipamentos que vão terminar as fusões, que para nós podemos usar os nossos cabos de fibra óptica, e portanto a escolha é sempre o que é que está na minha ODN, o que é que faz o meu caminho de fibra, a minha rede de fibra óptica é o cabo da fibra óptica, portanto não há aqui mais nada que não seja isso. Os terminais para esses cabos, os pigtails e depois todos os alinhadores, que respeitando a dinâmica de utilizarmos o GPON dentro de um projeto ITED, obriga-nos a usar SCAPC e, portanto, toda a estratégia de repartição da ODM também assentará tipicamente sobre Connectica SCAPC e isso permitirá que ela seja totalmente enquadrada nas ITED. E depois temos aqui os restantes equipamentos que fazem a nossa rede de GPON, desde o OLT e as suas fontes de alimentação, até aqui embaixo ao multiplexer, portanto ao WDM, ao equipamento que vai juntar os comprimentos de onda, e também aqui embaixo os tais repartidores que me vão permitir, por combinações, cumprir sempre aqueles rácios de splitagem do 64 que eu falei. E aqui em cima os terminais que estão no lado final da rede, mais próximos dos utilizadores, no caso da hotelaria, nos quartos, numa estrutura qualquer ali, por exemplo, à entrada do quarto, onde vamos albergar estes equipamentos que depois vão permitir que dali em diante eu consiga utilizar os serviços que entreguei na minha rede GPON. Vamos albergar a rede GPON e vamos albergar, quando necessário, os equipamentos de distribuição em bastidores que podem assumir, podemos albergar em outro tipo de equipamentos, ok? Tendencialmente ou tradicionalmente será em bastidores, estamos a falar de distribuições, no caso da hotelaria, a maior parte delas internas, e depois temos a necessidade, em alguns casos, de ir para equipamentos de exterior. Já não são cenários estão standard, mas pode acontecer e acontece em algumas situações. Mas no fundo são estes os equipamentos que me vão permitir albergar tudo aquilo de que eu falei até ao momento e que depois vão colocar, onde eu vou colocar todos os painéis, o OLT e todos os equipamentos de gestão, por exemplo, da sala técnica e dos repartidores, bastidores que estão, por exemplo, nos pisos. E são estes os painéis que vão precisamente suportar os terminais de toda a minha rede, seja de fibra, seja coaxial, seja de par de cobre, no que diz respeito aos pontos de distribuição. E depois, quando falamos já mais próximo do cliente, no caso da hotelaria, podemos eventualmente até ter que utilizar caixas a fazer ponto de distribuição do género dos ATIs que usamos nas estruturas do residencial. Portanto, como veem, temos aqui a utilização também de conceitos muito familiares aos quais já estamos habituados e que temos vindo a falar no nosso curso. Vemos agora que vamos falar agora sim da matemática, ok? Todas estas explicações, todos estes conceitos que fomos abordando aqui, levam-nos, como viram, a tentar sempre, e a fazê-lo, a respeitar os rácios de splitagem e a tentar, acima de tudo, normalizar esses rácios de splitagem, de forma a que na mesma instalação tenhamos sempre o mesmo rácio de splitagem para todas as ligações, ok?
devemos fazê-lo sempre, de forma absoluta. Porquê? Porque garantimos que todos os clientes terão sensivelmente o mesmo tratamento na rede e significa que todos os ONTs serão olhados da mesma forma. Se nós, de alguma maneira, pelo desequilíbrio na splitagem, criarmos desequilíbrios na entrega das redes GPON, poderemos estar a colocar a própria rede em risco, ok? E ela pode funcionar de forma deficitária, pode nem sequer funcionar, pode haver áreas que funcionam e outras que não, portanto, vamos garantir que projetamos de forma a que todas elas obedeçam sempre ao mesmo rácio de splitagem. Continuando, ora, vamos olhar aqui um pouco para os budgets de potência, portanto, o que é que falamos quando estamos a falar do budget de potência? Ora, os equipamentos ativos, neste caso o OLT e o ONT, têm capacidades de comunicação, portanto, a intensidade do laser que usam para propagar na rede passiva de fibra tem uma determinada potência, ok? Vemos aqui os dois grandes grupos de equipamentos que existem, os B+, e o C+, ok? No caso do downstream, verificamos aqui, isto é uma tabela comparativa, quando usamos OLTs B+, C+, e ONTs B+, C+. E vemos aqui a interconexão dos todos os potências de emissão de cada um dos equipamentos. Deste lado, no meio, verificamos precisamente estas potências de saída para as PON, mas na parte de upstream, portanto, nas ligações dos ONTs para os OLTs. Daqui no quadro mais à direita vemos a simplificação no sentido de escolhermos qual é que é mais vantajosa e verificamos que se olharmos aqui quando associamos OLTs e ONTs B+, ou OLT B+, e ONTs B+, temos aqui diferentes potências ópticas em jogo, ok? E podemos verificar que apesar de tudo, para os cenários mais comuns, ok? Sabemos que a receita mais normal será aqui utilizarmos o LTB+, e o NTB+. Temos um déficit entre eles, um diferencial entre eles que não é assim assinalável. Sabemos que, na verdade, isso traduz em termos de fibra em muito maiores distâncias, ok? Mas, se calhar, para os cenários que vamos usar, não será relevante. E, portanto, quando usamos o LTSB+, e o NTSB+, temos também um nível de preços completamente diferente e corresponderá à resolução de cenários, se calhar 90% deles ou mais. Ora, vamos ver estes rácios de potência em funcionamento. Temos aqui uma ligação representada entre o OLT e o ONT, ok? Onde temos no meio a nossa ODN, e o que vai acontecer é que, usando equipamentos de classes distintas, B+, ou C+, vamos olhar para o que é que acontece em termos da onda, do comprimento de onda que estamos a olhar. Portanto, no que diz respeito ao downstream, quando nós apontamos para a utilização de um OLT com classe B+, temos aqui uma potência de transmissão de 1.5 dBm, ok? Do lado do ONT, se usarmos um equipamento de classe B+, temos um nível de sensibilidade, ok? Significa que o nível de potência óptica do laser que ele admite está na ordem dos 27 dBm, ok? Portanto, o que é que isto nos dá? A potência de saída menos a sensibilidade dá-nos a capacidade, ou seja, a quantidade de atenuação que nós eventualmente podemos induzir na rede de forma a que o equipamento ainda funcione, ok? Aqui em baixo podemos verificar o mesmo cenário, mas olhando para o upstream, ok? Um equipamento ONT de classe B+, tem uma potência de transmissão que pode ir entre os 0.5 ou os 5 dBm. Vamos olhar para a potência mais baixa, 0.5, e sabemos que a sensibilidade do OLT para a chegada das comunicações vindas dos ONTs se situa nos menos 28 dBm, ok? Ora, então traduzindo isto novamente aqui na nossa fórmula matemática, verificamos que temos uma potência óptica que podemos consumir na rede
também, e curiosamente é igual, na ordem dos 28.5 dBm. E, portanto, quando vamos falar em potência ótica e budget de potência, vamos falar pura e simplesmente nesta capacidade ou neste amortecimento que os equipamentos nos dão para, sendo consumida a potência ótica na rede, ela chegue ao destino de forma utilizável. Se olharmos para uma estratégia de distribuição que usa RF Overlay, aqui já não vamos olhar para deste lado para o OLT, vamos olhar para o equipamento de conversão eletroóptico. Reparem que o emissor óptico tem uma potência de emissão, neste caso com um amplificador de 4 saídas de 13 dBm, que será depois propagada na nossa rede, e reparem, olha aqui o RF Overlay que vai ser entregue no WDM. E, portanto, temos aqui o percorrer da rede que vai consumir e a sensibilidade do equipamento que está no destino está aqui assinalado, menos 8 dBm, ok? Reparem que a potência, a sensibilidade dos equipamentos é completamente diferente quando falamos em downstream e upstream ou quando falamos em RF Overlay, ok? São duas coisas completamente diferentes. Ora, o que é que nós vemos? Que o budget de potência, a quantidade de atenuação que eu posso colocar na rede para o RF Overlay é, neste caso, usando um amplificador de 4 saídas, 13 dBm, no qual eu posso, subtraindo aqui a sensibilidade, chegar aqui à qualificação de poder gastar até no máximo 21 dBm, ou seja, induzir aqui neste percurso cerca de 21 dBm de atenuação na propagação do meu sinal que vai percorrer a fibra óptica. Ok? Portanto, quando falamos de budget de potência, estamos a falar nestes intervalos e estamos a falar nesta necessidade que temos de cumprir esta estipulação que acabamos de fazer. Ora, aplicado isso aqui ao nosso cenário, e reparem, este esquema simplificado diz tudo aquilo que temos estado a falar até agora. Temos uma área com a sala técnica, onde temos os equipamentos relacionados com a nossa rede GPON na sua origem. Temos troços de fibra que vão ligar da área da sala técnica até aos pontos de distribuição, ok? Se fôssemos comparar isto com o cenário que descrevemos há pouco, isto seria um cabo de 8 fibras, ok? Temos aqui o nosso ponto de distribuição, por exemplo, aquele que estivemos a ver no piso 1, e que estivemos a ver há pouco, onde fomos colocando vários cenários com splitagem de 1/16, com um splitter, com 2, e estivemos a ver todos estes cenários de forma diferenciada, 1 por 1. Depois temos aqui um troço de cabo de fibra óptica que vai desde o ponto de distribuição até ao quarto, ok? E que poderá ser feito, por exemplo, com um cabo de 2 fibras ópticas. Então, reparem, se vocês respeitarem o rácio de splitagem e for igual em toda a instalação, os vossos ramais que vão ligar o OLT a cada um dos OLTs são sempre iguais. A única diferença será a metragem deste cabo de fibra e deste cabo de fibra. E, portanto, fazendo variar a metragem, fazem variar ligeiramente a atenuação provocada pela fibra. Como sabem, é uma atenuação tendencialmente muito pequenina. E, portanto, respeitando os rácios de splitagem, criando equilíbrio e fazendo sempre o mesmo rácio de splitagem, vocês garantem que calculam este rácio de splitagem para um ramal e o budget da potência, ou seja, a potência óptica que vão consumir, será praticamente sempre igual, havendo uma pequena variação que vem deste comprimento deste troço, ok? E isto é essencial para nós fazermos os nossos projetos da forma mais correta, ok? Agora, que perdas é que eu vou ter que calcular para definir se o meu budget de potência está a ser respeitado ou não, ok? Vamos ter as perdas originadas por, neste caso deste troço que eu vou estar aqui a analisar. No caso do upstream e downstream, o splitter de 1/4, o WDM, mais que os pares de conectores, portanto são todas estas sinaléticas já a verde que estão aqui na minha rede e que são as pontas do cabo de fibra óptica onde eu faço a fusão do pigtail, são os terminais dos chicotes de fibra óptica que eu vou usar para fazer interligação dos cabos, e são mais o que? As fusões, ok? Portanto, tudo isto vai fazer com que eu esteja a induzir perdas na minha rede, certo? Quando eu olho para
o RF Overlay, e agora vou tirar esta parte, tenho aqui um ramal diferente, um troço diferente, e portanto em termos de pares de conectores eu já não vou considerar estes aqui, mas vou considerar todo este ramal e também as fusões induzidas por este mesmo ramal, ok? E agora a seguir vou-vos mostrar uma ferramenta que nós vamos disponibilizar, mas que vai fazer utilização destes dados que eu tive aqui a mostrar. E agora vou voltar a mostrar e vou voltar a chamar a atenção só para percebermos que valores é que eu vou colocar nesta ferramenta, ok? Vou ter equipamentos que vão dispersar a potência óptica na rede. Splitter, WDM, splitter, ok? Vou ter comprimentos de cabo de fibra. Vou ter par de conectores e vou tomar nota aqui no meu caderno que no caso do upstream e downstream vou ter 12 pares de conectores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou ter 4 fusões de fibra óptica. 1, 2, 3, 4. Ok? E tomei nota destes valores. Para a parte RF Overlay, vou ter este troço aqui, este ramal, onde vou ter 10 pares de conectores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou ter 4 fusões. 1, 2, 3, 4. Ok? As fusões coincidem precisamente com a parte de downstream e de upstream. Ora, estes valores, eu vou precisar deles e depois, tendo em conta aqui a atenuação máxima dos equipamentos que eu vou incorporar na minha rede, ok? Portanto, usando todos estes parâmetros que estão aqui em causa, vou utilizar aqui uma folha de Excel, como vos disse, é uma ferramenta que vamos disponibilizar, ok? E que me vai permitir calcular as perdas dos ramais de acesso da minha rede GPON, ok? E permitir perceber se eu estou dentro dos níveis de sensibilidade de funcionamento dos equipamentos e, portanto, se as perdas que eu estou a induzir são admissíveis na minha rede, ok? O que é que eu posso escolher aqui? Isto tem duas grandes áreas, a área de cálculos para o upstream e downstream e a área de cálculos para o RF Overlay. No upstream e downstream, o que é que eu posso escolher? Qual é a classe dos equipamentos que vou usar? Portanto, tendencialmente vou usar sempre B+. Vai dar para praticamente tudo o que eu vou precisar. Agora, quantos metros de fibra é que eu vou usar? E reparem, estou a falar de upstream e downstream, ok? Vou fazer as contas apenas no comprimento de onda, que é o comprimento de onda onde dá maior atenuação, ok? Nos 1310 nanómetros, ok? 1550 perco menos do que isto, portanto estou ligeiramente mais à vontade. Ora, quantos metros de cabo é que eu vou usar? Ora, como a fibra que nós vamos usar, a fibra da Teca que vamos usar tem, quer no cabo de 8 fibras, quer no cabo de 2 fibras neste cenário específico, a mesma atenuação, eu vou somar os dois troços de cabo. Vamos supor, chego aqui aos 100 metros, ok? E a calculadora está-me automaticamente a fazer os cálculos dos valores de atenuação, ok? Depois, o que é que eu vou fazer aqui? Vou quantificar o número de fusões, ok? E eu tomei nota aqui na minha folha, são 4 fusões, ok? Não tenho nenhuma fusão mecânica, só tenho fusões térmicas. Quantos pares de conectores é que eu tenho na minha rede de upstream e downstream? Também tomei nota, eram 12. Portanto, reparem, já estou aqui. À medida que eu vou incorporando perdas dos equipamentos que estou a colocar, ele vai-me fazendo as contas automaticamente e vai-me dando aqui o valor para onde eu depois no final vou olhar. Ora, o que é que eu vou ter mais? Um splitter de 1 para 4 e em cada ramal um splitter de 1 para 16. E ainda vou ter mais, um WDM no caminho. Portanto, reparem, incorporando todas as perdas provocadas por estes equipamentos que eu vou estar a incluir, tenho, neste caso, um consumo de 25.1 dB. Significa que aquilo que eu vou consumir para a potência que eu tenho disponível me deixa uma margem de 3.4 dBm. Portanto, dou a minha rede como ok. Porque se por acaso eu tivesse potência a mais ou tivesse potência a muito a menos, significa que eu estaria fora do intervalo de sensibilidade do equipamento. E, portanto, um fator essencial é fazermos sempre estas contas para os ramais. Se nós fizermos sempre o mesmo rácio de splitagem, como eu vos disse, fizéssemos tudo como eu estive a explicar até agora, o único valor que vai variar de forma completamente transparente é este aqui. Única e exclusivamente este aqui. Ok?
Agora vamos fazer as contas ao RF Overlay, ok? O que é que eu posso escolher aqui? Qual é que é o amplificador óptico que vou usar, ok? Tendencialmente vamos usar um destes dois, ou de 2 saídas ou de 8 saídas. E, portanto, vão ter uma potência de saída diferente, ok? Portanto, é isso que varia quando eu escolho um ou outro. Também tem a ver com as necessidades que eu preciso em termos de PONs e em termos de abastecimento de WDMs. Ora, o meu ONT tem uma sensibilidade sempre de menos 8 dB. E então agora vamos colocar os equipamentos que me vão estar a induzir perdas, ok? Desde logo a quantidade de metros de fibra, depois as fusões, eu tomei nota também, mas quem teve com atenção reparou que eram 4, são as mesmas fusões que temos do lado também da parte de upstream e downstream. A quantidade de pares de conectores é diferente, era 12 na parte de downstream e upstream, aqui são 10, ok? Depois não vou passar no splitter de 1 para 4, vou passar no splitter de 1 para 16 e vou passar também no WDM, ok? E reparem, a calculadora quantificou-me todas as perdas que eu vou estar a induzir na minha rede, ok? E diz-me qual é a margem operacional, a potência disponível com o total das perdas. É claro que com estes intervalos de potência disponível significa que eu posso me dar ao luxo de fazer uma fusão um bocadinho mais radical e ter aqui um pouco mais de perdas. Portanto, no fundo, o que nós vamos estar aqui a dar com esta margem operacional é a capacidade de absorver, por exemplo, perdas de instalação. Às vezes uma curva um pouco mais radical ou então outras situações que tão bem conhecemos. E é para isto que devemos fazer estes cálculos dos budget de potência. E como mais uma vez vos digo, também na parte RF Overlay, os ramais são sempre iguais. Porque eu projetei todos iguais, tive o cuidado de fazer sempre o mesmo rácio de splitagem na minha instalação, portanto eles serão totalmente iguais. Vamos aqui ver o quadro resumo daquilo que tivemos a calcular até agora no Excel. No upstream e downstream, todos os ramais têm a mesma dinâmica de perdas com esta variação aqui, ok? No RF Overlay, a mesma situação, temos aqui, eu há bocado utilizei o repartidor de 1 para 2, mas podia ter usado aqui o de 1 para 4, o amplificador óptico, desculpem, e portanto a variação aqui vai ser o comprimento dos troços que vão alimentar cada uma das minhas ligações, ok? É este o fator mais importante a ter em conta nas nossas redes GPON, é equilibrarmos o consumo da potência óptica e termos a garantia que os equipamentos que estão lá no meio não estão a provocar fenómenos de atenuação diferentes dos níveis de sensibilidade dos equipamentos que nós estamos a usar, ok? E todo o cuidado de projeto das redes GPON gira à volta disto, da forma de correta splitagem. Nós vamos disponibilizar para executarem este tipo de redes um kit de desenvolvimento, ok? Kit de desenvolvimento esse que vai assentar sobre ferramentas, como é o caso desta folha de Excel que eu vos mostrei, mas são ferramentas para usarem diretamente no AutoCAD. Portanto, um dos cuidados que devem desde já ter é, não vão procurar as redes GPON no CAD Editor, ok? O que nós vamos disponibilizar são blocos, por exemplo, de AutoCAD, como é o caso deste aqui, já vou puxar aqui para o ecrã. Portanto, são blocos de AutoCAD que podem importar diretamente para os vossos modelos de AutoCAD e que permitem desenhar tudo aquilo que eu estive a fazer até agora. Portanto, desenhar a vossa rede passiva de início ao fim, simplesmente importando estes blocos e fazendo as dinâmicas de splitagem que eu tive a falar até ao momento. Ok? Portanto, nós vamos disponibilizar todos estes blocos para poderem usar nos vossos projetos. O que é que nós vamos ainda disponibilizar? Máscaras com os layouts dos bastidores que têm esta parte do GPON também incorporada nas máscaras. Isto porque vimos no CAD Editor, temos o desenho das nossas redes, do ITED e, portanto, as redes onde temos ali
os nossos painéis de fibra, os nossos equipamentos para ligar as tomadas de pás de cobre, mas aqui o que vamos disponibilizar é um conjunto de máscaras dos bastidores, que além desses equipamentos já em formato de DWQ, têm também os splitters já totalmente desenhados e possíveis de serem incorporados diretamente nas máscaras de projeto, que vão desde aqui as ODFs de maior densidade, os painéis de maior densidade, todos os splitters que temos falado até agora, de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, a incorporação de splittagem IWDM integrada no mesmo painel, ok? Portanto, todos estes blocos, aqui também temos algumas máscaras que dão muito jeito, que vão além do próprio OLT e que são, por exemplo, centrais exemplos de centrais de voz, centrais de telefone e de switches e routers que podem também incorporar nas máscaras e aqui outro tipo de centrais também de comunicação VoIP e até mesmo de equipamentos de fazer CCTV. Portanto, há algumas máscaras genéricas que não sendo nossos equipamentos, mas que são importantes de incorporar aqui nas nossas redes GPON. E, portanto, todos estes equipamentos de desenvolvimento nós vamos facultar no final desta ação. Vamos também facultar, como é óbvio, aquela calculadora Excel que eu vos mostrei, que faz o cálculo dos budgets de potência. Vamos também disponibilizar um conjunto de cabeças de rede tipo que me vão permitir fazer aqui a nossa incorporação dos canais de TV que eu quero propagar na minha rede para a minha rede GPON e, portanto, são alguns exemplos, muitos outros poderiam criar e muitos outros formatos e formas de recepção de sinais e depois de incorporação e, portanto, aqui são alguns exemplos muito específicos com algumas balizas e que depois podem ser customizados àquilo que são as necessidades e, portanto, eu mostrei mas estamos a falar de vários cenários que vos vamos enviar, que têm cabeças de rede que vão processar em DVB-S ou DVB-C ou DVB-T para DVB-C ou DVB-T. Temos cabeças de rede que vão buscar em qualquer uma destas modulações e colocar em IP, outras que vão buscar em IP e disponibilizar em qualquer um dos outros formatos. Portanto, vamos dar aqui alguns exemplos e estratégias para as usar. E depois também vamos fornecer umas máscaras de uns equipamentos, de uns cenários, onde temos também já aqui incorporados o bastidor, onde temos, por exemplo, a nossa rede GPON, juntamente com o cenário da cabeça de rede, como é o caso deste exemplo aqui, e que vemos aqui o bastidor, onde vamos ter, por exemplo, a cabeça de rede de IPTV, ok? Com várias formas de chegar aqui, de chegada de sinais, a passagem em todos os streamers que vão criar esta cadeia de comunicação, depois a integração nos equipamentos ativos até que chegue ao OLT, seja propagado na rede e do lado do ONT seja entregue nas saídas, numa das 4 saídas, no caso dos ONTs da hotelaria mais usuais, numa das 4 saídas, de RJ45 e depois também, além desta que faz IP, também uma outra, um diagrama que serve de exemplo também com uma rede em saída RF. Portanto, este kit de desenvolvimento vai-vos ser passado porque é com isto que vão poder desenvolver os vossos projetos GPON. Portanto, mais uma vez, reforço a ideia. Neste caso, e apesar de até agora termos usado o CAD-ITED como suporte, neste caso destas redes, vamos disponibilizar modelos em CAD para incorporarem diretamente nas vossas ferramentas de AutoCAD, ok? Portanto, é o único cenário onde não vão buscar as fontes vão usar a alavanca do CAD-ITED para vos ajudar nos vossos projetos e, portanto, vão poder incorporar sempre que tiverem um projeto, uma necessidade de projeto, incorporar estas máscaras nos vossos projetos. E, como é óbvio, contarem com a customização de cenários, com o apoio da TECA para vos apoiar neste tipo de situações. Além disto, além de todas as ferramentas que nós vamos dar-vos, é importante que nos vossos projetos de GPON
vocês insiram sempre alguns detalhes que são essenciais para os vossos clientes, para os clientes para quem vocês estão a preparar esta rede GPON. Primeiro que tudo é colocarem nos projetos as condições de aceitação da rede. Significa que é o procedimento a ter sempre que acaba a instalação física de uma rede GPON, mas antes dela ser colocada em funcionamento. Ok? Isto porque, se fizermos a ligação de forma cega, podemos ter até fenómenos, por exemplo, de queimarmos células de ONTs porque não fizemos a correta avaliação das condições da rede. Portanto, é essencial que isto esteja sempre nos vossos projetos para que quem constrói estas redes, depois de as instalar fisicamente, faça os ensaios que garantem que ela vai funcionar e que não vai provocar danos. Primeiro que tudo, na aceitação da rede, o processo é desligar toda a rede e deixar apenas a rede passiva. Portanto, tudo o que sejam OLTs e ONTs, transmissores eletroópticos, vão ter que ser completamente desligada da rede. Só podemos ficar com a rede passiva. O que é a rede passiva? É tudo o que está daqui para a frente, até chegarmos aqui. Ok? Portanto, reparem, daqui, percorrendo este caminho até chegarmos aqui. Isto é a rede passiva que vai ser o ponto de início da rede. Depois, com um OTDR, vamos avaliar a conformidade de todos os caminhos da minha rede passiva. O que é que o OTDR vai fazer? Vai avaliar as fusões, os conectores, a qualidade em que eles foram instalados, vai ver o cabo e devemos fazer sempre nos dois sentidos. Ok? Para percebermos que fenómenos é que podem estar em causa quando estamos a variar a rede, seja no sentido do upstream, seja no sentido do downstream. Depois desta avaliação feita, e de garantirmos que não há ali, que o OTDR consegue avaliar os parâmetros nos dois sentidos e que de facto eles são coerentes com o que foi projetado, aí sim ligar o OLT à rede, portanto colocar este equipamento em funcionamento. E depois de conectar este equipamento, ok, pegar no equipamento chamado PON Meter e verificar nas tomadas onde eu vou ligar o ONT, pode ser uma tomada, mas pode ser um painel onde eu termino a fibra. No fundo é ir à zona onde eu tenho o meu terminal da fibra, onde eu iria ligar o ONT e com o PON Meter verificar se está no intervalo que eu calculei com a minha folha de Excel. Ok? Se estiver, então aí sim posso ligar o ONT. Ok? Se estiver muito abaixo, o OLT não vai conseguir detectar o ONT. Se estiver muito acima, a célula de recepção de sensibilidade do ONT vai queimar. Ok? Portanto, é essencial fazer isto de forma correta. E depois também devem pedir que os instaladores entreguem sempre um diagrama funcional da rede ao dono de obra. O que é um diagrama funcional? Primeiro de tudo tem a arquitetura de funcionamento da rede e depois tem a identificação, por exemplo, de todas as VPNs, de todos os reencaminhamentos existentes, tem aqui também o nome das VPNs, tem os IPs dos equipamentos que são relevantes para a rede, tem quem é que faz o quê, quem é que dá os IPs aos equipamentos que estão na rede, quem é que fornece qual serviço e, portanto, desta forma, a qualquer momento, qualquer pessoa que vá analisar esta rede ou fazer algum tipo de alteração ou de manutenção, com esta informação consegue fazê-lo de forma completamente transparente e sem ter que andar com experiências e a tentar, por tentativa e erro, como é óbvio, a tentar descobrir o que é que se poderá eventualmente estar a passar, ou como ligar, ou como acrescentar um serviço, ou como fazer uma pequena alteração da rede. Portanto, é essencial que isto aconteça sempre em todos os projetos de GPON para que toda a gente consiga trabalhar da forma mais correta. Ok? E agora sim, vamos ao desafio. Antes de passarmos às perguntas que eventualmente poderão, eu depois já vou perguntar aos meus colegas se haverá alguma coisa, mas, ora, para acederem à próxima sessão da próxima quinta-feira, portanto, à sessão do próximo dia 3, a sessão 3 de 3 do dia 3 do 3, portanto, o que é que precisam de fazer? No final da nossa sessão de hoje, portanto, durante o resto do dia, irão receber um e-mail com o enunciado de um projeto a desenvolver. Projeto GPON a desenvolver. Ok? Nós vamos disponibilizar o conteúdo todo que eu disse que ia disponibilizar há pouco. Ok? E junto com o conteúdo vamos disponibilizar o enunciado.
E a ideia é, conscientes de toda a informação que tivemos até agora aqui a entregar, conseguirem desenvolver o cenário que nós estamos a propor, ok? É um cenário com alguma complexidade. Se calhar já viram esta imagem em outro sítio, talvez mais no início da apresentação. Então, é um cenário precisamente de uma unidade hoteleira, ok? Em que os quartos do hotel são apartamentos e, portanto, temos aqui diferentes blocos que vão nos obrigar a pensar em diferentes cenários de splitagem, ok? Vamos ter certeza absoluta que vocês vão ter sempre o cuidado de ter sempre o mesmo rácio, mas o local onde vão splitar se calhar pode variar, ok? E esta é no nosso cenário de especialização, esta é a penúltima. Vamos caminhar para a próxima sessão, que será a última sessão, onde vamos abordar a correção dos dois cenários práticos. Mas este cenário tem alguma complexidade, porque exige também de nós, também exige que nós saibamos fazer esse tipo de redes, ok? Portanto, o cenário de splitagem tem que ser muito bem pensado. Ok? Revejam este vídeo, ele também vai ser disponibilizado no YouTube. Verifiquem novamente os rácios de splitagem, verifiquem como é que se faz e onde é que devem colocar os splitters. E em termos de rede, portanto, sala técnica, ok? E vocês só têm que projetar a ODN, ok? Representar o bastidor principal, projetar a ODN e fazer um dos bastidores de piso. Eu penso que será o do piso 3. Já não me recordo ao certo do que é que está pedido no enunciado, mas eu penso que será o do piso 3. É o do meio, ok. É o piso 3, é este PD3. Ok? Portanto, recapitulando, vão fazer o bastidor central, onde vão colocar os equipamentos do GPON relativos aos que ficarão na sala técnica. Depois, projetar a vossa ODN. O que é a ODN? O caminho de fibra e a splitagem que vai alimentar cada uma destas áreas que está aqui a vermelho e depois a ligação aos ONTs. Portanto, desenhar o bastidor central, projetar a ODN e desenhar o bastidor PD3 deste piso aqui com 24 apartamentos. Ok? É um bom desafio, é um desafio um nível mais acima, mas é um desafio que nos vai trazer certamente muito mais conhecimento, muito mais capacidade para estarmos preparados para os projetos de GPON que vão eventualmente surgir. Antes de me despedir, enquanto vão vendo a imagem do exercício, eu perguntava aos meus colegas se existe alguma questão que possamos abordar agora e que tenha surgido aí no chat. Não houve, boa tarde, José Couto, não houve muitas dúvidas, há uma que eu gostava porque apareceu aqui de algumas formas para alguns colegas, ia pedir ao Romeu que pudesse falar um bocadinho sobre isso, sobre a instalação física do ONT. Portanto, perguntava-se onde é que se instalava o ONT, se podia ser em cima da mesa, da prateleira onde estivesse a televisão, portanto não é o local indicado, portanto não deve estar acessível ao utilizador, mas isso é uma questão pertinente, portanto se temos que colocar um PDS de forma que se deve instalar, basicamente foi essa a questão mais pertinente sobre o GPON que aqui apareceu. Outras questões que apareceram aqui têm a ver com o exercício da sessão anterior, mas isso vamos deixar as respostas para a próxima sessão, que é uma sessão prática onde vai ser dissecada toda essa questão. Romeu, deixo-lhe a palavra. Ok, obrigado. Então, o que é que eu diria acerca desse tipo de localização para albergar o ONT? Vamos olhar só para a hospitalidade para percebermos algumas questões que são relevantes. Não é dizer mal dos hóspedes, obviamente, sou hóspede e vocês também já terão sido, mas nem todos os hóspedes serão eventualmente hordeiros como nós. Portanto, é típico que nas unidades hoteleiras nós tentamos salvaguardar o máximo possível os equipamentos que podem ser passíveis de serem atacados, e o ataque pode ser uma coisa inocente como pode ser uma coisa maliciosa, pode ser chegar lá e desligar um cabo, pode ser roubar o ONT, pode ser, enfim, tudo aquilo que vocês podem imaginar. Portanto, tendencialmente o que se faz não é deixar o ONT em cima da mesa da secretária. O cenário mais comum é numa zona
ideal em termos de abrangência do apartamento, ou do hotel, ou da sala, colocar ali uma caixa, uma estrutura qualquer. No caso dos hotéis, imaginemos uma caixa tipo ATI à entrada da porta do hotel, onde também habitualmente costuma estar o quadro elétrico e a zona toda ali de alimentação elétrica do quarto, e nessa área colocar lá a ONT e eventualmente até painéis onde terminam as ligações das tomadas. Este é um dos cenários mais comuns. Se o vosso ONT ficar, por exemplo, num escritório, podem ter um pequeníssimo bastidor nesse escritório. Vamos supor que estão a fazer um edifício industrial e têm uma área de escritórios, e terem num determinado escritório um ONT. Colocam um pequeno bastidor, uma pequena caixa, onde encaminham todas as tomadas terminais para essa caixa, terminam em painel, e depois o ONT fica nessa área. Portanto, no fundo, a minha opinião e a dos meus colegas é: o ONT não deve ficar pura e simplesmente num local pousado e ali acessível a qualquer pessoa. Deve ficar numa estrutura que também o proteja e o resguarde de coisas intencionais e outras não intencionais, e que também me permita terminar todas as ligações que vêm das tomadas terminais e que me vão levar os sinais de par de cobre ou coaxial que eu quero que sejam utilizados nos equipamentos ativos. Relativamente àquilo que o José Couto também disse do exercício, a próxima sessão será precisamente a abordagem das vossas respostas ao exercício da sessão anterior e também às respostas deste exercício que estamos a propor. Ok? Portanto, o que vamos fazer na próxima sessão é precisamente aqui, em formato de reunião, a nossa análise a todos os exercícios e também a possibilidade de tirarem dúvidas que sejam relacionadas com este cenário. E questionava só os colegas se há mais alguma coisa que possamos, entretanto, responder. Não, não há assim mais questão nenhuma, a não ser aquelas que nós vamos deixar para a próxima sessão. Estamos no final do nosso curso de certificação de projetistas CAD/TED. De facto, foi longa, portanto, com uma série de sessões, sempre muito participada, portanto, a isso temos que agradecer. De facto, também muito trabalhosa, porque depois de cada uma das sessões ainda tinha um trabalho e de uma forma com muita satisfação podemos dizer que recebemos muitos trabalhos e trabalhos muito bem feitos, portanto, e sendo trabalhosos, portanto, estão todos parabéns e nós agradecemos porque estiveram sempre à altura dos nossos retos. Como o Romeu já disse, este projeto GIPON é um bocadinho diferente da generalidade do que os projetistas costumam fazer, porque é uma tecnologia mais recente, mas de facto um projetista fica completo, digamos, com a escola toda, se me permitem a brincadeira, estando apto a fazer este tipo de projetos, portanto, de fibra óptica, com elevada largura de banda e com todas as vantagens que o Romeu muito bem aqui soube explicar. Portanto, no final, nós vamos ter a ação que o Romeu também já apresentou, prática, onde vamos falar sobre todas estas questões que tenham ficado pendentes e, portanto, tirar as dúvidas que tenham ficado. E vamos encerrar, então, este curso. Para todos aqueles, e são muitos, que estiveram desde o primeiro módulo até este segundo, a todas as sessões, com todos os trabalhos, vão ter um certificado, digamos, de especialista em software CAD/TED e Tour, que é, como todos já vimos, uma mais-valia e tem melhorado a cada uma das edições e, portanto, fica aqui o compromisso de continuarmos a fazer, e a equipa toda totalmente disponível também para vos podermos ajudar na concretização dos vossos projetos. Quanto a mim é tudo, resta desejar-vos uma boa tarde e continuação de saúde e felicidades, portanto, fiquem bem até sempre. Boa tarde a todos e então encontramos-nos na próxima quinta-feira. Bom exercício e até breve.